Nós somos do? Canal Pensamento Alternativo. Isso aí. Eu sou a Tabita, meu marido Paulo. Nós estamos aqui no canal Pensamento Alternativo. Temas variados, né? Como vocês sabem. Anda meio parado o canal, mas às vezes a gente cria coragem. Tem É, tempo, né? muitas responsabilidades, ocupações diárias, e às vezes não dá tempo de criar ou gravar alguma coisa, né? É, Mas o tempo que sobra a gente faz algum vídeo, ou posta alguma coisa diferente. pois é. E, e hoje aqui o tema vai ser qual? O mais odiado dos pensadores para muitos, né? Porque para outros não, né? Karl Marx. Que outros? Bom, Karl Marx. Eu detesto ele, tá, gente? Não gosto, nunca gostei desse cara. Tá? Você não vai com a cara do cara, nem o cara já morreu há não sei quanto tempo, mas eu não gosto dele. Eu já li coisa dele, não é dizer, ai, nunca nem peguei para ler, só me basei por coisas aí da internet, não. Já li. Qual foi aquele livrinho que eu li que você me emprestou, pô? Eu li inteiro. Não lembro o A nome. questão judaica. Eu li sim. E caramba, eu acho tão incoerente com o Marx. Eu odeio marxismo. Comunismo, para mim, é uma utopia que não tem nexo porque é impossível. Primeiro, porque é impossível. Realmente a gente vive no capitalismo, não adianta, é impossível. Esse negócio só gera o quê? Para mim, eu tenho raiva porque só gera a indignação, revoltas, né? Então o povo, as pessoas se sentem mais rebaixadas ainda, gerando o quê? Raiva nelas, delas vão fazer lá passeatas, coisas não que não seja necessário, a gente tem que se expressar, tem que reivindicar nossos direitos, sim, porém a ideia comunista em si, nem tô falando que ele seja. Aí, meu marido vai falar aí umas coisas aí, só que não adianta, ele realmente deu forças para tudo isso que acontece hoje em dia, o Marx. Deu forças sim, porque ele tinha uma visão assim de querer realmente igualdade, melhores salários e condições para os empregados no geral, os trabalhadores. Porém, isso eu reconheço também, não sou uma chucra, né? Mas eu não vejo assim o cara assim dando uma ideia boa, assim, que realmente funcione. Eu não vejo o cara tenha feito nada que realmente agregasse alguma coisa, sabe? Já meu marido gosta pra caramba, né? Isso é questão de uma visão de cada um, né? Eu não vejo dessa forma. O que ele Mas fez de bom? Marx é odiado por muitos porque atribuem a ele o título pai do comunismo. Só que o Marx não inventou o comunismo. Quando o Marx existia, quando era jovem, já existia o comunismo. Então, naquele Peraí, período, já existia o comunismo? já a partir Tá, das mas era ideias do praticado o Hegel, comunismo? alguns trabalhadores eram, Eram eram fã revoltadinhos. fã de Hegel, né, naquele tempo. Eram revoltadinhos. E o comunismo naquela época não tem nada a ver com o comunismo que se deu depois. Né? Foi muito deturpado, muita. É que nem falar de Hitler, né? Que atribui toda a culpa no cara. E a coisa não é bem por aí, né? Então tem que se conhecer bem a história para. Marx falou pouco do comunismo, né? Muito pouco, porque naquele tempo era moda falar do comunismo. Então, quando ele falou alguma coisa Ainda sobre o por cima o assunto, cara era modinha, assim. foi como a intenção de orientação às pessoas, né? Aos proletários e tal. Mas, na verdade, Marx, ele não inventou, né? Nem pra isso ele serviu, ele inventou. Mas me diz uma coisa, o Marx, o que que ele então fez de bom? Se nem o comunismo é coisa dele. O Marx, ele começou a trazer
ideias mais concretas naquele período sobre de como realmente funciona a, a sociedade, como funciona. Naquele tempo, no surgimento das indústrias, o negócio era pesado, porque era trabalho escravo, era trabalho forçado, era trabalho com crianças que trabalhavam até 15 horas por dia, mulheres grávidas. Naquele tempo, as mulheres grávidas trabalhavam até o momento dela ter a criança. E quando nascia o filho da moça, ela tinha apenas 3 dias só para descansar e tinha que voltar ao trabalho, senão era despedida. E Marx, entre outras coisas, começou a perceber que aquilo não era algo digno para as pessoas mais pobres, que necessitavam de um emprego, de uma subsistência. Então, os grandes empresários daquele período, eles queriam o quê? Eles queriam lucro. Não importa como, eles não se importam com você. É isso que ele quis dizer. O Marx trouxe às pessoas como funciona a troca, a mais-valia. O que é a mais-valia? É o excesso de lucro do patrão em cima de você. Você ganha um salário por mês. É aquele salário. Vamos dizer que você ganha 1.200, um exemplo. Mas o quanto você produz por mês? Esse 1.200, em um mês de uma semana você tira seu salário. E o resto do Peraí. mês? O resto do mês é lucro. Tá, você É está uma falando troca. de direitos trabalhistas. É o que Marx é uma coisa simples, né? Porque Marx é muito complicado, teórico demais, né? Porque Marx não era só um filósofo, ele era historiador. Ele não escrevia um livro baseado em nada, só nas ideias dele. Ele buscava lá atrás a história de tudo, das sociedades, dos envolvimentos, do movimento das pessoas, da evolução. Ele estudou direito, ele estudou filosofia. Peraí, Paulo, ele. Vai, me ajuda então. Ele tinha grana, ele tinha vida boa? Não lembro. Marx, quando jovem, ele tinha uma vida razoável, né? Era um burguesinho. Não era burguês, mas também não era pobre, Mas o que né? ele fez de fato? Ele só filosofava sobre Não, isso? Marx é que tá. As pessoas Ele acham não que fez Marx, nada para melhorar nada de fato. as pessoas acham que Marx nunca trabalhou, que ele é Não, vagabundo, que é não mulher é isso, não sustentável. falei isso. Não, mas tô Eu falando não. que gente que Assim, atribui a esse mas tipo de coisa. O que acontece é que a situação daquele período, quando ele casou com a Jane, que era a esposa dele era burguesa. Só que a esposa dele abandonou entre aspas. ele Ela, sugava ela, né? não, a esposa ajudava enquanto ele trabalhava também. Só que o Marx ganhava muito menos. Ele Por isso que ele era trabalhava, revoltado. não, ele não é questão de ser Tá, revoltadinho. tá Ele bom. Mas ele só filosofava. De fato era isso, não é? Não, bom, Não, ele convenhamos. trabalhava como Não, trabalhar jornalista. cada um trabalha, né? Cada um trabalha de jornalista, de não sei o que, mas quanto a mudar o mundo, essas coisas, essas leis, tudo o que ele fez? É o que ele fez. É, Não. ele colocou, Por que com- essa adoração por Marx? Não entendo. ele colocou, como Freud fez, ele colocou, Não, mas o Freud não, fez. não, é diferente, eu Fez. sei, mas ele colocou como assim, na superfície, ele colocou na superfície para os trabalhadores entender como O é que que já era funciona, óbvio, né? como realmente funciona Olha, gente, o pra mim. lucro, mercadoria. Não, mas pra mim o cara não fez nada. Você, o trabalhador, Isso a gente já sabe, é uma ó. mercadoria, porque ele está trocando sua força de trabalho Ah, mas a gente por uma sabe. quantia por mês. Mas não é questão da que a gente sabe, a gente tem que estudar aquele período do Marx, Entendo que naquele entendeu? período as coisas eram diferentes. Ele estava falando do período dele, né? Ele não era um vidente nem nada. Porém, eu quero entender por que tem gente que defende esse cara como se ele tivesse feito alguma coisa de boa, sendo que ele
Ele só estava citando uma situação que qualquer um podia ver, qualquer trabalhador já podia entender que estava sendo, né? É, como se diz, que estava sendo sugado aí pelos patrões, enfim, sendo uma coisa terrível realmente, abusiva, uma coisa abusiva. Porém, eu penso assim que isso é ruim. Você já tá num lugar, vamos dizer que você é obrigado a estar internado porque você tá doente, você fica na UTI. E você fica mais indignado ainda e você quer fugir dali e não pode. Porque se você fugir dali, você vai morrer, né? Então isso pra mim não é uma coisa boa, porque eu fico pensando, o cara depende daquele salário, por pior que seja. Não, ele não pode aceitar maus tratos, né? Essas coisas não. Ele tem que realmente reivindicar os direitos dele, tem que pegar e procurar um emprego melhor antes de sair daquele, essas coisas. Porém, e denunciar alguns casos por a empresa no pau mesmo, tudo. Só que é, ficar só se indignando, vitimizando, se vitimizando, esse coitadismo, o que, que vai acontecer? Aí a pessoa às vezes vai ser mandada embora porque vai começar a agir de forma, né? Que o patrão, lógico, qualquer brecha que o patrão achar vai ferrar com a pessoa mesmo. Ou então ela vai ficar aí no olho da rua e não vai ganhar nada, o que é bem pior do que ganhar pouco. Pouco é melhor que nada. E daí vai fazer o quê? Vai ficar e vai virar mendigo? O que acontece? O Estado, vamos falar do Estado. Não, vamos falar do Marx. É isso que eu quero, baseado no Marx. O Estado. O que é o Estado? O Estado é a burguesia. Se houver algum, alguma greve, algum tipo de indignação Odeio greve, gente. da população, o que o Estado vai fazer? Vai mandar a polícia descer o cacete, como aconteceu em uma época que desceu o pau nos professores ali, porque estão pedindo salários melhores. Odeio greve, mas eu entendo Entendeu? os motivos, né? Mas Então, eu acho que tinha que ter outro meio. o Estado não está interessado nas pessoas pobres. Né? Ninguém tá. Por que, que eles não estão interessados? Porque não dá lucro. Tá, O mas todo Estado. mundo sabe, e aí? Por isso que existe a pobreza. E quando alguém tem uma condição melhor, entre aspas, que consegue um emprego e tal, essa pessoa, ela quer evoluir. Porém, não é todas as empresas, lógico, mas no geral, elas não lhe dão a oportunidade de você ter um salário digno. Não estou falando de pagar milhões por mês, não sei quantos. Você tem um salário digno para você sobreviver. Não o que está acontecendo hoje no Brasil, que o quê? A reforma trabalhista está beneficiando quem? O trabalhador? Nem a pau. O trabalhador não está Tá, sendo mas e o beneficiado. Karl Marx? É isso que o Marx diz, o que acontece. É isso que o Marx Até se eu posso indignava. dizer isso, então eu poderia ser o A Karl Marx. reforma trabalhista beneficia quem? Quem é burguês, quem é patrão. Mas qualquer um pode ser Karl Marx, então. Mas é um negócio muito complexo. Eu não vou saber explicar exatamente, porque é um negócio, um estudo mais profundo. Eu nunca estudei, não fiz filosofia na Eu faculdade. sei. Entendeu? Estudar Marx, Nós por estamos juntos incrível há que 20 pareça, anos, né? por incrível que pareça, é muito complexo. Ah, mas nem tanto, É vai. muito Olha, complexo. não, nem Alguns tanto. livros nem tanto, mas tem uns que você tem que o capital pelo, Aí outra coisa ruim, porque tão complexo, ele tá falando em que linguajar? Poxa, não é pro povo. Ele tá falando com o povo, não? Ele não quer falar com o povo? existia panfletos à parte, existia eh, como fala, pequenos livros mais fáceis de entendimentos, né, para a Não tô população, chamando o povo de burro, mas se é tão entendeu? difícil até dos Marx, próprios estudiosos qualquer entenderem. um, qualquer um filósofo é difícil, não adianta, Ah, é um qualquer um. Nietzsche, não é difícil. Não, Nietzsche é complexo também. Complexo, mas dá pra Falar entender. que é fácil também não é, porque envolve muita coisa. Agora, mas por que fala que Marx é tão difícil? Me explica, por que ele é o mais difícil?
Kant é Não, difícil, por que que Marx é tão difícil? Se ele tá porque falando uma coisa tão óbvia. se pegar uma obra do Marx, você vai perceber que não é somente um livro de uma coisa que ele criou. Ele está colocando, como eu já falei, ele volta lá atrás na história, estuda a sociedade, a sua evolução até aquele momento. Tá, O que mas está ele fez acontecendo? alguma passeata alguma vez? Ele fez alguma revolução? Ah, quando jovem ele participava de alguns, como fala, Ele foi na chuva se protestos. molhar, igual ele fala? A polícia foi atrás dele, junto, o Engels, que virou amigo dele também. O pai dele Ah, o era. Engels virou amigo dele. Tô falando, o que ele fez? Ele ia em manifestações, ele fazia alguma coisa, ele foi lá que pra depredar alguma coisa, alguma Não, empresa. O que ele esse tipo fez? de coisa não. Ele participava de alguns eventos, né? Mas Que não. tipo de evento? Manifestações, é, reuniões com trabalhadores, Hum, né? reuniões. Então, como que eu posso dizer? É que felizmente, quando as pessoas não gostam, não gostam. O que, que vai fazer? É a mesma coisa eu falar, eu gosto dos Beatles, mas tem gente que não gosta dos Não, Beatles. mas daí é muito diferente. Sabe? Não, 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 Paulo, não. O É que é muito, bom? Eu não entendo o que é bom para vocês. sabe? Bolsonaro, Lula. Não, não é isso. Não, porque Não, não, deixa eu falar, pera. as pessoas gostam de acordar e viver aquela vida, trabalhar naquela vida dura de todo santo dia para ganhar um Não, salário, ninguém gosta disso, não é isso. Pera de né? falar. Pronto. Ó. Ah, esqueci. Poxa, você fala tanto. O que eu, em Ah, resumo, não, que você falou, lembrei. É a mesma coisa que eu gostar de Beatles e falando, não, não é. Não é, é diferente. Porque aqui a gente tá falando de ideais. Não é gosto, um gosto musical ou gosto de é filme. uma ideia que eu dei, né? Não estou falando Não, eu que. sei, mas não é um gosto sim e pronto. A gente tá falando de uma filosofia de vida, de idealismo, de coisas que realmente vão sendo implantadas na cabeça das pessoas e que mexem com elas profundamente, a ponto assim delas saírem do trabalho, a ponto delas. O Marx nunca chegou para ninguém e falou: vocês não podem trabalhar. O Marx falou: vocês têm que trabalhar, mas também vocês têm que lutar pelos seus direitos. A vida que essas pessoas tinham eram deploráveis. É Até isso que ele hoje um ficava monte indignado. tem, Então, é mas e isso, aí? a indignação do Ah, ele era Marx um e do Engels indignadinho só. era essa, porque ele estudou Tá, o mas eu quero entender envolvimento. só uma coisa. Ele simplesmente estudou, levou, que nem você diz, a luz do conhecimento, isso para as pessoas, o que ele estudou, certo? Não é isso? Então, você falou que tirou da, ele pôs na superfície ali. Então ele mostrou, ó, a mente brilhante dele para as pessoas, porque elas muito burras não sabiam disso ainda, tá? Uhum. Quer dizer, elas não sabiam que estava sendo explorada. O Marx teve que falar isso para elas. E por isso ele se tornou célebre, né? E tem mais também. Ele fez o que? Eu queria saber. Ele dava ajuda aos pobres, ele oferecia emprego. O que ele fazia? Ele era um burguesinho, ele era. Marx teve uma vida Ah, muito até eu difícil, tenho. né? Apesar, ele trabalhava como jornalista, ele publicava É, mas ele não seus fazia movimento textos, sem terra, né, por exemplo. Movimento Sem Terra. É, ele tinha aquele dinheiro todo Ele mês, não era um né? anarquista. Não, anarquista não. Isso é ser contra mesmo. Os grandão. Esse é um anarquista. Como que eu vou poder dizer? Ser contra realmente os abusos mesmo é você virar um anarquista, porque não tem outro jeito. Que outro jeito tem? Mas daí se virar anarquista vai virar um caos, né? Vira um caos. Quando Então por isso que eu falo que não tem solução. É uma coisa inútil, ao meu ver, assim. Saber, a gente sabe que dessas coisas. Então eu poderia escrever livros sobre a situação dos trabalhadores, filosofando sobre isso, mas, gente,
E aí? É difícil, muito difícil a situação. Hoje em dia, tá, hoje em dia é outra situação, não é o século XIX. Vamos por hoje em dia. Bolsonaro entrou, houve aí várias reformas, né? Agora parece que Mas ainda, no ó. fundo de garantia vai ter mais desconto do que Tá, já mas a gente tinha, tá falando de Karl Marx nesse vídeo, né? não foge. Tá tão sem argumento, você já tá fugindo, Paulo. Olha, o Bolsonaro, dane-se quem fosse nosso presidente, enfim, eu sou totalmente. Eu nem fui votar, tá, gente? Eu também. A gente não foi votar, não votamos em ninguém. Preferimos ficar com a multa, tá? Mas é o seguinte, ainda o Bolsonaro, por pior que seja, eu não gosto dele. Não gosto dele. Não gosto do Lula, não gosto nenhum desses daí. Nenhum. Mas ele ainda tá na presidência, então ele ainda tem uma bucha aí, né, na mão. Ele tá com uma bucha de canhão na mão, né? Se ele vai dar conta de uma coisa, ele não sabe. Se ele vai fazer coisa boa, assim, tem que esperar pra ver. A gente torce que sim, mas ele está com uma responsabilidade. Karl Marx não tinha responsabilidade quanto a esse assunto que ele mesmo pregava. Tá vendo a diferença? Até o Bolsonaro, para mim, assim, tem mais utilidade, porque ele é o nosso presidente. Então a gente espera que ele vai fazer alguma coisa ele faz. Ou ele faz merda, ou ele faz coisa boa. Alguma coisa ele faz. Agora o Marx. Eu vou escrever livro. Não tô falando mal que é escrever livro, um hobby. E tem livros aí, nossa, vamos falar, vai. Freud fazia alguma coisa, ele estava escrevendo sobre o que ele fazia, exercia. É isso que eu quero dizer. Karl Marx escrevia sobre o que ele exercia? Não, não. Ele não escrevia sobre o que ele exercia. Ele implantava uma ideia. Ele não queria implantar tal ideia. Não importa, acabava implantando tal ideia na cabeça das pessoas, mas ele mesmo não exercia o que ele estava passando. É o mesmo que eu vou falar de satanismo, mas eu não sou satanista. Poxa, Bom, é que tá. vamos- Muita coisa sobre Karl Marx foi deturpada, falam o que, mal, por exemplo? né? Então, Eu gosto de ser, gente, eu gosto de saber. Eu não gosto de falar mal por falar. Assim, eu, por enquanto, a até verdade é o hoje. seguinte, nenhum patrão gosta de Karl Marx, Peraí. né? Eu Pelo não menos sou patroa de ninguém, veja só, pode gente. conhecer, pode Eu sou entender, pobre, pobre. mas ele sabe que o negócio ali é complicado, pro Ó, lado eu não dele, gosto de Karl Marx e eu sou pobre pra né? caramba, né? Você, meu Imagine, marido. imagine um funcionário. Mas, peraí, não me interrompe, senão não é, ó. Ah, então. Já esqueci de novo. Assim é complicado. É assim que você me tira, ó, do foco, tá vendo? Bom, já que eu esqueci, depois eu lembro, vai. Tá escrito aqui assim, ó. Tava lendo aqui atrás pra ler, né? Era igualmente necessário transformar esse mundo. Ai, que lindo, ele transformou muito o mundo, né, gente? Você tava falando que os Transformação econômica. patrão não gosta dele, lógico. Aí é óbvio, não gosta das ideias que ele. Só que é porque tá abrindo os olhos das pessoas, igual você disse. Porém, ah, gente, não é assim. Tem muito pobre por aí que a maioria não gosta de comunismo, não gosta de Karl Marx. É muito raro ver alguém que gosta de Karl Marx. Você é um dos poucos. O que eu mais vejo por aí é gente que não gosta mesmo do Karl Marx, mesmo sendo do povo, mesmo sendo pobre. Eu não entendo uma coisa que eu totalmente esqueci, porque na hora que eu ia falar, você ficou falando. Deixa eu ver aqui um negócio. Você permitindo as sugestões, essa espécie de profecia, teoria. Eu tinha lido um negócio aqui. Transformar o mundo. Nossa, eu não vejo transformação nenhuma. Ela permitindo que as contradições internas de um sistema capitalista alienante. Nossa, tá. O É... sistema capitalista é alienante. E tem outro sistema possível? Agora me pergunto pra você, pra mim mesmo. É o que eu te Tem outro? falei, Tem. a, Vamos colher e plantar. Planta e a colhe. burguesia implanta ideologias e o povo
abraça a ideia. Eu sei, mas E o acontece. que vai Isso fazer? existe. Você tem razão quanto a isso. A gente Não abraça, adianta. mas Não acontece. adianta. Alienante, entendi o alienante. Só que tem uma coisa: não tem como fugir do capitalismo. Não tô. Não é, o Marx não era contra o capitalismo. Ah, O Marx nunca foi contra o é? capitalismo. Ele é contra só os abusos, então. Ele era contra Tô até tentando ajudar ele, gente. os abusos contra as pessoas marginalizadas que Tem. necessitavam do emprego. Ah, quis dizer, olha, eu sou patrão. Eu vejo que você está necessitado de muitas coisas. Então, eu vou te contratar por um salário pequeno e vou te explorar. Você não precisa trabalhar ganhando dinheiro, então, ou quer ou não quer. É o que acontece hoje em É igual dia. eu falei, então. É melhor ter um pouquinho do que não ter nada, né? Então, a ideia, eu acho uma ideia ridícula. Você prefere não ter nada. Assim, não é que é prefere ter nada. Você se sujeita a uma Se coisa, sujeita. se sujeita mesmo, você se ferra a semana Era toda isso que a Marx queria dizer, então. para você chegar Eu no fim quero do entender. Sabe o que mês é, gente? e não ter Tá. o Isso a gente já suficiente sabe. para Sabe você o que eu sobreviver. quero entender? Eu não gosto de falar mal das coisas por O falar. capitalismo é necessário, infelizmente é, porque ninguém vive sem capital. Eu não O que gosto de falar mal das a coisas má por distribuição falar. das coisas. Então, o que que acontece? Eu nunca gostei desse cara e não sabia o porquê. Daí eu fui ler, certo? Porque eu não vou falar mal de uma pessoa. É igual eu falei, eu não gosto de brócolis, mas nunca provei brócolis, então não posso. Eu não vou com a cara do brócolis, mas daí eu provo e gosto, vai. O que aconteceu? Eu provei e não gostei. Não achei nada aqui, nada de contribuição nenhuma. Nada, nada. Só mais é só uma coisa óbvia de um cara que não fez nada. Então, o que que acontece? Quem que fez alguma coisa? Mas tem gente que luta pelos direitos das pessoas, sim. Tem gente que faz doações, que abre ONGs, que não sei o quê, que dá empregos, que abre empresas decentes, que tratam muito bem seus funcionários. Existe, Existe. poucas, mas existe. Sim. Agora, o Mas a que que maioria não. este cara fez? Karl Marx, esse barbudo aqui, o que ele fez? Que até todo mundo fala que o Lula, né? É a cópia dele, que usa até o Não, visão não dele, tem que nada a ver com Lula, lá, que o PT é totalmente com marxista, comunista, né? né? É, não. Não tem nada a ver. Não, eu O, também concordo. o, Por o, o quê? Por que, PT, que o PT não é comunista? Porque ele é totalmente capitalista, né, gente? Ele é totalmente. Eles, eles só faltam pegar a grana e esconder em tudo que é lugar. É um roubo atrás de roubo, né? Então, eles são ladrões, né? Assim como todos os partidos são, né? Todos, todos. Cuba é comunista, mas o que, que o Marx tem a ver com isso? Tem nada a ver com o ditador de Cuba. Ele está dizendo a regra deles. O que, que o Marx tem a ver com isso? Então, o Marx não daí é que está. Chegamos a um ponto legal. O Marx não tem a ver com nada. O cara não tem nada a ver com nada. Nem na época dele, nem agora. O cara não é inútil. Inútil. Por quê? Mesmo assim, lá na vidinha dele, assim, é o mesmo que eu. Eu não sou ninguém também. Ah, eu vou fazer videozinho aqui. Dane-se, ninguém vai dar a mínima, enfim. Ou eu vou escrever um livrinho sobre isso, mas mudar alguma coisa. Pô, eu vou lá nas ruas, eu vou fazer não sei o que, eu tenho grana, eu vou fazer tal coisa. Eu não sei de nada que esse cara fez para a humanidade. Não é nenhum Mandela, não é nenhum nada esse cara. Não sei. O que defendem ele e por quê? Só porque ele explanou sobre o tema? É que eu falei, envolve muitas coisas, não é só. Que outras muitas coisas são essas? Por favor, quero descobrir essa mina de ouro do Karl Marx. Eu quero gostar dele. Mude a minha ideia. Até Não, aquele eu não meme, vou gente, no Facebook lá. mudar a ideia de Mude a minha ninguém, opinião. não gosto, Não, mas paciência. se o cara é tão foda, tem que ter uma coisa que eu tô por Então, fora. começa a ler desde o início, pega desde o começo a Você já leu biografia. desde o início? Eu não li todas as obras do Marx. Tem muita coisa que eu não conheço. O que eu li, eu tenho que reler. Tá, mas por que você passou a Por que, que gostar eu tenho dele? que Você reler? leu já bastante coisa? Eu não lembro. Eu li muitas coisas do Já? Marx, né? Mas a questão é entender o Marx
É difícil entender o Ó, Marx. Você tem que estudar o Marx e entender. eu entendo ele, O sim. O Marx cara quis passar a ideia dele. que o Marx queria só causar revolta na população. Ah, mas Não, causa, não. causa. Mesmo que Se sabe aquela causou, coisa, indiretamente já, mesmo que indiretamente. e hoje em dia também muita coisa causa Não, revolta na sim. população. Até uma música do Merlin Manson pode fazer um moleque E, lá atirar e o Merlin não tem culpa. Isso é. Isso é, eu entendo isso. sabe? Porém, O Marx previu muitas coisas, previu. muitas das revoluções de países mais aconteceram. Então ele era um médium, né, Outras gente? não, nunca chegou a acontecer. E quando aconteceu, o Marx já não estava vivo mais, né? Ai, que bom, né? Que nem o Engels, que era amigo do Marx, Oh, bom, do Engels eu não posso falar porque né? O realmente Engels era burguês. O pai dele não sei. Do Engels eu não sei. tinha Mas do Marx eu fábrica. sei. Então tô aqui nesse vídeo hoje porque não é um. Não é nem que eu odeio, pra mim não fede nem cheira. O próprio Engels, com o tempo, falou: eu não consigo mais tomar conta eh, da, da, da fábrica do meu pai. Eu quero sair. Por quê? Ih, arregão. Por Porque quê? a exploração era muito grande. Ele mesmo admitia que o pai explorava. Nossa, mas agora vamos lá, o Diabo Veste Prada, aquele filme, né, gente? Todo mundo Era uma via. situação. Pera, deixa eu falar um pouco também. Todo mundo via a chefona lá do filme, né? Diabo Veste Prada, como uma mulher muito má, terrível, fria. Tratava os funcionários ali, ó. Porém, ah, vocês imaginam a situação de um cara muito. De uma pessoa muito foda, vai, por que nem. ah, Na época dos reis, né? Que nem teve o livro do. Qual é o nome daquele livro lá que ele ensina como governar? O Caramba. O príncipe. Príncipe, né? Muito bom. Agora é você, há de convir que se você fosse aí um cara muito foda que tivesse que gerenciar toda aí uma rede aí você abaixou a cabeça um pouquinho, dá muito, se você der muita folga, se você não manter as rédeas ali, você vai ser pisado, você vai à falência. Não, você ter Você tem que pensar no controle. seu também. Não, sim. Eu tô falando. Você defender a sua. Como fala? Mas não As é tão suas. simples assim também defender as suas coisas. Sabe? Às vezes parece maldade, às vezes. Então, mas o que que acontece? Por que que a pobreza nunca acaba? Por quê? Porque a burguesada não tá afim. O que que a burguesada quer? Não, não tô Quer, es- falando da burguesada. Lógico, quer ninguém quer dividir o explorar. dinheiro. Quer explorar e acabou. Ninguém quer Se dividir você quer dinheiro. Não é, eu trabalhar, não sei, hoje em dia, eu sou contra exploração de qualquer jeito. quando se fala